Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 7 de abril, quinta-feira. Nosso mês de abril também já está indo. Semana após semana, dia após dia e assim por diante. O nosso programa Bom Dia São Pedro, diretamente da nossa paróquia São Pedro, aqui de Gramado. Então, hoje, a antífona do dia é esta: Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, por meio de sua morte, recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Esta antífona é da Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Então, com esta antífona, abro aqui o momento de nossa reflexão e de nossa a palavra de Deus em nossa vida neste dia 7 de abril. Então, temos aqui hoje o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos sim que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós sois mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus então disseram-lhe: nem sequer tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles então pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, podemos ver aqui neste Evangelho, mais uma vez, a palavra eu sou. Esta palavra ou essa identificação, eu sou, somente a Deus. E ela está, podemos perceber também, no verbo, o verbo está no tempo presente. Eu sou. Não diz eu fui ou eu serei, como é o caso de nós seres humanos. Nós dissemos: eu fui, ontem eu estive, ontem eu fiz, amanhã eu farei. Não, Deus não tem passado, não tem futuro. Deus é o tempo todo, o tempo presente. Por isso que Deus diz para Moisés: eu sou. E diz aqui Jesus também aos judeus: eu sou, que é exatamente a ideia de Deus presente no meio do povo. É o próprio Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então,
vejamos aqui, além deste comentário do eu sou, nós temos aqui, mais uma vez, é preciso ver os conflitos vividos pelos cristãos, passados alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós podemos ver que tudo isso faz com que a nossa vida seja uma vida próxima ao próprio Cristo, né? Já vivemos depois de sua morte, depois de sua ressurreição, 2000 anos nos separam desses fatos acontecidos ali, em que Jesus diz, eu sou. Como ele disse, eu sou lá, e como Deus disse, eu sou a Moisés, nós estamos dizendo aqui e ouvindo Jesus também dizer, eu sou hoje, para todos nós. Então, os fiéis oriundos do judaísmo, embora tivessem aderido a Jesus, buscam a vida eterna em Abraão. Os judeus convertidos e que se convertem, tudo, buscam em Jesus, né? O que fazer, mas ainda buscam lá em Abraão, no Antigo Testamento. Não prestaram atenção que já mudou. Isso tudo já mudou. Jesus é a novidade, como eu já disse esses dias. Eles pensam segundo a carne, ou seja, só pensam como condição humana. E, por isso, não conseguem entender o papel totalmente novo trazido por Jesus. Jesus é a novidade. Jesus é o novo. Então, o Evangelho põe para nós as balizas que separam o cristianismo do judaísmo. O que é judaísmo e suas leis, e o que é cristianismo e Jesus Cristo. Percebam, no Antigo Testamento a lei e os profetas, no Novo Testamento Jesus Cristo, que modifica, que traz a novidade. Não mais as coisas antigas, mas ele modifica, trazendo o novo. Por isso, o cristianismo, né? Então, Jesus é superior a Abraão. Muito superior. É lógico. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E antes que fosse, o eu sou, aqui de novo, no comentário está dizendo, atributo divino, conforme Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus se revela a Moisés, eu sou. Então vejam, lá em Moisés, aqui em Jesus, eles dizem eu sou. E hoje também Jesus está repetindo para nós, eu sou. Então a vida eterna, ou seja, não ver mais a morte, que os interlocutores interpretam segundo a carne, refere-se à segunda morte, conforme Apocalipse 26:14. Esse não ver a morte vem da observância da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Então, para que nós não vejamos a morte, para que a morte não tome conta de todos nós, devemos ter a palavra, guardar a palavra, viver a palavra e pronunciar a palavra. Então, de Jesus, né? A palavra de Jesus para nós hoje. Ele é Deus, ele é o Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado, é esta segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, nele se realiza todo o plano e a glória do Pai. Então, é em Jesus que o Pai é glorificado, e é em Jesus que o Pai glorifica o Filho. Então, a glória do Pai no Filho e a glória do Filho no Pai. Então, que este Evangelho de hoje, assim como para nós, assim como para os cristãos que estão no início do cristianismo lá com Jesus, aprenderam com ele diretamente, aprendamos também nós aqui hoje, com este mesmo Jesus que falou lá e repete aqui, eu sou. Então, guardar a sua palavra, guardar o seu ensinamento, tudo isso nos faz um pouco mais divinos. Não podemos ficar muito nas coisas terrestres,
mas buscar as coisas do céu. Então, a todos um bom, santo e abençoado dia, uma boa, santa e abençoada quinta-feira. E agora o Padre então vai proceder à bênção para esta quinta-feira para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia e até o próximo programa.